Olá pessoal, estarei aqui reagindo a mais um vídeo e agora, nesse vídeo aqui, né, eu vou estar reagindo ao vídeo do pastor Leandro Quadros, né, agora é sobre os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus do livro de Jó, né? Claro que eu já tenho biblicamente a minha opinião formada, né? E eu vou dizer, ele vai dizer que são anjos, né? Mas eu vou dizer que não é e vou dizer por quê. É sobre isso que nós vamos estudar agora. Por que o termo filhos de Deus no livro de Jó se refere a anjos e em Gênesis a seres humanos? Então, não. Em ambos se referem a seres humanos. Ele vai dizer a versão dele, mas eu vou logo dizer porque em ambos, tanto em Jó quanto em Gênesis, fala sobre seres humanos. Em Gênesis, porque todo aquele que é justo é chamado filho de Deus, né? Se você ler em primeiro João capítulo 1, versículo... 1 João capítulo 3, versículo 10, vai dizer, né? E esses são os filhos de Deus. Cadê? 1 João capítulo 3, versículo 10, né? 1 João. Vai dizer assim, ó. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Ou seja, quem era justo ali? Os filhos de Deus eram justos, né? Caim foi um filho do diabo, tinha a semente da serpente dentro dele, como foi dito lá em Gênesis, quando a mulher pecou, né? Lá em Gênesis 3, se não me engano 5 ou 15, vai dizer, né, que haveria uma separação entre o filho da mulher e o filho da serpente, né? E quem é o filho da serpente, né? A semente maligna que estaria dentro do homem. Quem é o filho da mulher, né? O filho da mulher é a semente de Deus, que era Jesus, né? Então, todo aquele que era nascido de Deus, né, ele não cometia pecado, né? Porque sua semente era boa. Então, nisso são manifestos os filhos de Deus e o filho do diabo. Então, todo aquele que é justo, pratica a justiça e ama seu irmão, ele era filho de Deus. Então, aí aqui nesse livro onde eu estou lendo, né, Caim era chamado de filho do maligno. Então, toda a descendência de Caim era pecaminosa. Então, não tem como. E aí, o único que não pecou, né, que foi justo, foi Noé. Então, Noé foi chamado de justo. Então, os filhos de Deus, lá de Gênesis, nunca foi anjos, né? Sempre foi homem. Mas existiu gigante. O gigante existiu antes, existiu depois. E o fato de existir... E se os anjos, né? Vamos supor, se você concordar, são anjos ali em Gênesis. Como que anjos vai ter relação se a própria Bíblia vai dizer que eles nem casavam e nem se davam em casamento? E a partir do momento em que Deus lança ele deixa de ser anjo. Como é que Deus vai chamar alguém que está cometendo pecado de anjo? Não, né? Ele foi chamado de Satanás, de serpente, né? Vamos lá. É o seguinte, o mesmo termo, ele pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Quando você avalia Jó, você percebe que os filhos de Deus que vieram até ele eram anjos. Afinal, Então, os filhos de Deus não vieram até ele no sentido de estar lá no céu, não. Os humanos não teriam como ir até a presença de um Deus Santo. Então, vamos falar de novo porque o barulho... Seres celestiais ali envolvidos, que os filhos de Deus que vieram até ele eram anjos. Afinal, os seres humanos não teriam como ir até a presença de um Deus Santo. Então, na verdade, quem veio até, né,
o Deus não foram anjos. Ou seja, o diabo não veio até Deus. O diabo, ele, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, significa que o narrador de Gênesis ou de Jó, né, está na presença de Deus. Estar na presença de Deus não significa estar lá no céu, não. Até porque só se ele estiver em sonho ou em visão, como aconteceu aqui em um caso aqui, né, na Bíblia, onde um profeta, se eu não me engano, né, teve uma visão, um sonho, e viu o Satanás na presença de Deus e os anjos. Houve esse caso aqui, que agora eu esqueci o nome. Mas não é esse caso aqui. Esse caso aqui, o narrador de Jó vai estar na presença de Deus. Senão o narrador de Jó é o quê? É um anjo? Está lá no céu? Para o Satanás ir até a presença de Deus, quando ele diz assim, e veio também Satanás, ou seja, veio em direção, não só a Deus, mas em direção aonde essa pessoa que está narrando, diz em direção ao narrador de Jó. Então, estar na presença de Deus ou ir na presença de Deus não significa estar lá no céu, não, porque a Bíblia fala muito sobre entrar na presença de Deus, ir na presença de Deus, e não significa que isso é ir até o céu. Não, não tem nada a ver. Eram seres celestiais ali envolvidos e a visão, ou melhor, o relato de Jó, deixa isso muito claro. Agora, quando você vai a Gênesis 6, você percebe algo interessante. Então fechou aí. Não tem como o escritor de Jó dizer assim, vindo, ó o escritor dizendo, ó, vindo até quem? Até onde ele está, até o escritor. E vindo um dia em que os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus naquela época? São os servos de Deus. Jó mesmo era chamado filho de Deus, porque Jó era justo. Então, os justos sempre foram chamados filhos de Deus. Então, Jó estava sempre na presença de Deus, oferecendo holocaustos. Para quê? Para os seus filhos, né? Oferecendo a Deus. Então, Jó estava sempre na presença de Deus. Jó sempre estava se retirando para entrar na presença de Deus, para oferecer holocausto, não só por ele, mas pelos seus filhos. Então, Jó foi chamado de justo. Então, Jó era um filho de Deus. Suponha que seja Jó que escreveu esse livro. Aí Jó vai dizer assim, ó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vieram até o autor. Veio também Satanás. Satanás não foi apresentar-se perante a Deus, não. Ele veio apresentar-se perante o Senhor. E não significa que apresentar-se perante o Senhor é estar lá em cima na presença de Deus, não. Né? Lá diante de Deus, não. Né? Por quê? Porque se os filhos de Deus aqui fossem anjos, quem está escrevendo isso daqui é um anjo, então. Quem está escrevendo isso aqui, então, está lá em cima. Né? Opa! Quem está escrevendo isso aqui, então, está lá em cima, que não é o caso. Né? Tem que estar também diante de Deus. Então, se você diz que esses aqui são anjos, então, esse homem aqui é quem? Enoque? Então, é isso daí. Vamos lá? Apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Então, o Senhor conversar com Satanás não significa que Satanás está lá no céu, não. Significa que o Senhor está falando através de, vamos supor, através de quem? Através de alguém ali. Como Deus usava anjos para falar na terra, né? Como se fosse ele falando, né? Como aconteceu aonde? Houve casos, né? Como houve a voz de Deus também, quando na sarça ardente, né? Poderia muito bem a voz de Deus estar conversando com alguém, né? Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E o que Satanás vai dizer? Mas Satanás estava ali na presença dos seres humanos. Por que não Jesus, quando chegou ali em Gadara, tinha um monte de gente demoniada e Jesus conversou com aquele demônio ali, e o demônio usou quem? Usou um homem. Aqueles homens se manifestavam ali. E o que eles diziam? Esse não é
Não é esse o Filho de Deus? Nos manda para esse porco. Então, quando Deus se manifesta, Deus pode se manifestar na boca até mesmo desse próprio servo que está narrando essa palavra. Então disse o Senhor a Satanás, ou de outra pessoa, né? Então disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Satanás veio de norte a sul, leste a oeste, fazendo as coisas que ele está acostumado a fazer, né? Então, ele estava na presença de Deus, ou seja, ele estava conversando com Deus, né? Não significa que ele estava lá em cima. Até porque quando Jesus conversou com Satanás, Satanás estava na presença de Deus, em forma de Jesus, né? Então, não precisa que Jesus esteja, que Satanás esteja lá em cima, não. Até porque a Bíblia não diz que foi até o céu, isso é conversa fiada. Então, os filhos de Deus aqui claramente são homens, até porque Jó era justo e todo justo é chamado de filho de Deus. Não tem como anjos, né, vir até a presença de Deus escrita por um narrador. Alguém está narrando, gente, é um anjo que está narrando isso aqui. Esse homem está no céu, por acaso. Veio também Satanás. Mas ele só está narrando uma história. Não, mas ele está falando que veio apresentar-se perante o Senhor. Veio. Se o narrador está na terra, ele tinha que dizer, foi também Satanás apresentar-se perante o Senhor. Então é isso daí. Ficou entendido? Os filhos de Deus, de Jó e de Gênesis não são anjos, são pessoas, né? E depois eu faço um vídeo separado só para Gênesis, né? Tchau, obrigado.